A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, que Deus continue abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Quero aqui agradecer a Deus pela oportunidade e a graça dele em hoje podermos aqui falarmos dessa palavra tão maravilhosa a qual ele colocou aqui em meu coração para trazer ao seu coração. Peço perdão, irmãos, aí pelo tempo a qual fiquei aqui sem estar postando vídeo no canal, não é isso? E hoje, ao me arrumar para ir para a igreja, Deus me incomodou para estar trazendo uma mensagem ao seu coração. E nesse momento, né, creio que Deus está me dando aqui a oportunidade de estar trazendo pelo menos um vídeo por semana aí no canal, né, onde Deus possa estar falando ao seu coração. Creio que uma pessoa a qual ouvir essa mensagem e Deus falar com ela e ela se sentir renovada, já valeu a pena a gravação desse vídeo. A intenção desse vídeo não é que a gente chegue a ficar famoso, a alcançar isso ou aquilo, não. Até porque se você buscar os vídeos anteriores, você vai ver que todos os conteúdos aqui se fala de salvação, é pregado a salvação. O intuito desse canal, desses vídeos, não é alcançar popstar ou ser alguém de renome conhecido do YouTube, não. Aqui o intuito é ganhar almas, conquistar a sua vida para Cristo, aqueles que estavam desviados, aqueles que estavam afastados, aqueles que ainda não tinham aceitado Jesus, e através das mensagens aqui postadas possam ter um encontro com Cristo. Esse é o principal foco. Então por isso o Senhor me incomodou a estar trazendo aqui de novo, né, os vídeos no canal, tá bem? Quero ler com vocês uma mensagem aqui, meus amados irmãos. 2 Coríntios capítulo 6 nos diz: e nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Porque diz: ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Antes, como ministro de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós, o nosso coração está dilatado. Não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados nos vossos próprios afetos. Ora, em recompensa disto, falo como a filhos, dilatai-vos também vós. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que saiu do meio deles pelo que saia do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor,
e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Aleluias, glória a Deus. Então, irmãos, veja só para que a gente entenda que aqui no primeiro versículo do capítulo 6, ele já diz assim: e nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Um cooperador é alguém que ajuda aquele que já estava fazendo algo. E aquele cooperador veio para cooperar com ele. Então, um pastor, o ministro, o apóstolo, o bispo, ele é um cooperador de Cristo. Como você também, como diácono, como presbítero, como evangelista, como aqueles que estão chegando, porque a todos nós foi nos dado o ministério da reconciliação. Jesus nos entregou esse ministério. Não estou falando de dons, e sim do ministério. Jesus nos deu esse ministério de reconciliação. Todos nós temos o poder de reconciliar o homem com Deus. Mas nós, cooperando também com Ele, nós fomos chamados para cooperar com Jesus. Ele diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, porém o que não crê já está condenado. Em Marcos ele vai dizer: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ali vocês pegarão em serpentes e mesmo que ela lhes morda, vocês não morrerão. Beberão bebida mortífera, mas não lhe fará mal algum. Então, resumindo, tudo isso nos foi dado, esse poder e essa autoridade. Mas eu preciso crer. Mas o que mais está acontecendo com as pessoas? Elas estão crendo em vão. Então Paulo aqui aos Coríntios ele diz: e nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Não receba a graça de Cristo pela emoção dos que estão perto de você. Entenda que Jesus verdadeiramente morreu e ressuscitou pela sua vida, pela minha vida. Nós somos chamados para morarmos no céu. Nós não somos desta terra, somos peregrinos aqui. Então de fato que o mundo nos odeie. É necessário que o inimigo se levante mesmo contra a minha, contra a sua vida. Porque se o inimigo não se levantasse contra as nossas vidas, teria algo errado. Não estaríamos fazendo a coisa certa. Mas aí é onde está o grande conflito das nossas vidas. Estamos de fato querendo agradar a Cristo ou a nós mesmos? Queremos de fato agradar a Cristo ou àqueles que estão ao nosso redor? Ou agradar a população ou ao mundo ou à fama? Não, irmãos. A Bíblia diz que a nossa vida hoje está oculta com Cristo. Então, quando Ele se manifestar, será também manifesto conosco, com Ele a nossa vida. O que haveremos de ser? Porque veremos como Ele é. Então, hoje eu e você não podemos receber essa graça de Deus em vão. Que graça é essa, irmãos? Aonde o Senhor pagou todos os seus pecados. Ele pagou tudo o que você devia para o mundo, para o inimigo. Ele pagou. É como um homem rico chega em um lugar e ali está tendo um credor e está cobrando de muitos ali, aqueles pobres ali que estão devendo, e todos vão ser condenados. Mas aquele rico chega cheio do dinheiro e diz: não, pode deixar que toda a conta deles eu pago. E aquele credor diz: não, mas o que eles estão devendo é algo muito raro, muito valioso. Você não vai conseguir pagar, você tem que ver que eles estão devendo demais, é muita coisa. Ele falou: não importa, eu dou o que eu tenho de mais precioso por eles, eu pago a conta deles. Pagou. Aí depois de ter pago diz: agora toda essa riqueza que eu tenho aqui, é deles. Eu estou dando para eles, é deles. Foi o que Deus fez comigo e com você, irmãos. Éramos desgarrados. Não poderíamos ter parte alguma com Deus, porque éramos pecadores, mentirosos, errôneos. Estávamos destituídos da glória de Deus. Mas Jesus vindo, morreu por mim e por vocês.
E aquele sangue dele que foi derramado na cruz nos lavou. E a conta que era para ser minha e sua, irmão, o Senhor Jesus levou. Ele levou sobre ele todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores, tudo aquilo que era para nos machucar, nos ferir, o Senhor levou. Então, Paulo aqui no primeiro versículo, ele me instrui, te instrui a não recebermos essa graça tão maravilhosa em vão. Não aceite Jesus com condições. Eu quero porque se ele fizer na minha vida, ele é Jesus. Se não fizer, não é Jesus. Não, irmãos. Quando Jesus morreu na cruz por mim e por você, ele não olhou se você ia servi-lo ou não. Ele simplesmente te libertou do império das trevas e te deu a escolha. Agora você escolhe o que você quiser. Você quer servir-me, seguir-me e morar comigo no paraíso? Ou viver nesse mundo perdido, caído e depois morar no inferno? Ele te deu a escolha, irmãos. Ele não colocou sobre você um jugo ou um fardo. Pelo contrário, ele tirou de você esse fardo, esse jugo, porque o dele era leve. E ele me deu a condição, te deu a condição de vivermos uma vida plena nele. Mas em meio às situações a qual nós vivemos hoje, é difícil ser um cristão sincero. Então Paulo no versículo 2 diz assim: porque diz, ouve-te em tempo aceitável, e socorri-te no dia da salvação. Aí ele diz, eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. O tempo aceitável, irmãos, é hoje. O dia da salvação é hoje. É hoje que o Senhor fala ao seu coração. É hoje que Jesus fala contigo. Saia dessa vida de erro, de mentira, de engano. Saia dessa vida de querer ser mais que os outros, de querer alcançar o que não é seu. Seja grato a Deus pelo que Ele já te deu. Viva uma viva esperança. Viva uma graça aceitável diante de Deus. Porque em meio às tribulações Ele vai te dar paz. Não estou dizendo que você vai ser um perfeitinho, um ET, que nada lhe acontece. Não é isso. Entenda. Nós somos seres humanos. Nós vamos falhar, nós vamos errar, sim. Mas que os nossos erros não nos induzam a nos afastar da presença do Senhor. Somos seres humanos, mas precisamos entender que tem um governo acima do meu. Não sou eu quem governo a minha vida ou a minha casa, é Jesus Cristo. Então eu tenho um advogado que intercede por mim. Eu tenho um santo advogado que vai olhar para a minha causa e dizer, não, eu já o libertei. Eu já ganhei a causa dele, já liberei ele de todas as suas acusações. Então ainda que eu ou você venhamos errar, venhamos diante de Deus e nos arrependa de verdade. Que arrependimento sincero é esse? Aquele a qual você não volta a praticar o que você já errou. Porque os seus erros, os meus erros, as nossas ações hoje reagirão amanhã com reações. Aquilo que eu e você plantarmos hoje, nós vamos colher amanhã. Então procure acertar mais, procure viver uma vida melhor diante de Deus. Seja um exemplo na sua casa. Porque os seus filhos amanhã lhe julgarão pelas suas ações hoje. Então não adianta eu querer cobrar do meu filho, da minha filha, algo que eu não faço. Às vezes eu vou ter que ser duro com o meu filho, corrigi-lo naquilo que eu acho que é certo. Mas se eu corrijo ele naquilo que eu acho que é certo, eu não posso ir lá e fazer o errado. Porque que exemplo eu dou para ele? Então ele tem que ver em mim autoridade, mas também tem que ver em mim amor. Você tem que saber o tempo de repreender, mas também o tempo de amá-lo. Não pode ser só o castigo. A palavra do Senhor diz que Deus, Ele como nosso Pai, nos corrige porque Ele nos ama. Qual o pai que ama o seu filho e não o corrige? Porque o pai que corrige o filho é porque ele ama o filho e não quer ver o filho errar amanhã. Então aquele que não tem correção, ele é bastardo, é sem pai, sem mãe. E Deus nos mostra o seu amor quando Ele deu o seu filho por mim e por você. Então não ficamos sem uma correção.
Então, para que eu e você entenda que a vida do crente não é fácil, Paulo então vai nos dizer, no versículo 3, não dando-nos escândalo em coisa alguma, desculpe, irmãos, para que o nosso ministério não seja censurado. Não adianta você aqui viver na igreja, louvando, glorificando, falando de Deus, mas no seu trabalho você fala palavrão, você xinga, você prostitui, você bebe, você fuma, você faz tudo o que é contra o que você ensina para aqueles que têm um zelo pelo Evangelho. Mas aí eles veem você fazendo tudo errado e dizem, que adianta eu ir para a igreja para ser como esse aí? Que adianta eu ir para a igreja para ser como essa daí? Então entenda a diferença do julgamento. Quando eu e você processamos a fé, nós procuramos o zelo do Evangelho. Não seja eu um tropeço a levar outras pessoas a tropeçarem, mas seja eu um exemplo como foi Cristo. Cristo foi o exemplo a ser seguido e nos deu a instrução para sermos também exemplos a serem seguidos. Então ele continua, antes como ministro de Deus, no versículo 4, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, então eu e você vamos ter aflições, nas necessidades, então vamos ter necessidades, nas angústias, então vamos ter angústia, nos açoites, então vamos ter açoite, nas prisões, então vamos ser presos, irmãos, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido. Então tudo isso o crente vai passar. Pedro disse que enquanto eu estiver sofrendo aqui, lembrai-vos que muitos irmãos estão passando pelas mesmas coisas que eu passo ou por outras coisas piores. Então tudo passa, irmãos. O momento de chorar vai passar, o momento de sorrir vai passar, o momento de tristeza vai passar, o momento de alegria vai passar, o momento da miséria vai passar, o momento da abundância também vai passar, mas o que não passa na sua vida é a palavra de Deus, é a promessa de Deus na sua vida, a graça nos foi dada. Então estejais satisfeito com aquilo que o Senhor te oferece. A palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então, às vezes, aquilo que está me afligindo, aquilo que está me maltratando, aquilo que está me angustiando, eu acho que não vem de Deus, mas às vezes é o tratar de Deus na minha vida. Eu não posso entender agora, eu vou entender amanhã. Então, estejais contente com o Senhor. Ele continua, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra ou por desonra, por infâmia ou por boa fama, como enganadores, mas sendo verdadeiros. Porque mesmo você buscando ser a pessoa sincera, buscar fazer a coisa certa, vão dizer que você é falso, vão dizer que você é mentiroso, vão dizer que você está fazendo tudo isso para ganhar crédito, para ganhar atenção dos outros. Mas não importa o que os outros vão falar de você, o que importa é o que Jesus pensa de você. Tente agradar a Cristo e não ao mundo, porque o mundo já vos odeia, assim como odeia a Cristo. A palavra do Senhor diz que nós devemos ser amigos de Deus e inimigos do mundo, porque todo aquele que se constituir amigo do mundo se torna inimigo de Deus, e todo aquele que se fizer amigo de Deus se tornará inimigo do mundo. Não é que eu e você devemos sair condenando as pessoas, não, pelo contrário, nós devemos mostrar para elas o Evangelho de Cristo, porque Jesus morreu por todos os homens. Ele deu a opção para que todos pudessem alcançar a salvação. Mas quando eu e você não queremos compactuar com as coisas que o mundo nos oferece, eles de praxe nos odeiam. Porque ele já diz, então você quer ser o certinho, você quer ser o santinho. Não, eu entendi que eu estava errado e eu não quero mais errar, é diferente. Se você quer continuar a sua vida desse jeito, então não posso lhe condenar, eu não sou juiz da sua vida, não. Mas a minha vida eu sou, Deus me deu esse poder e autoridade para julgar a mim mesmo, para que eu não volte a errar naquilo que eu errava antes, mas busque
em Jesus uma nova vida, para que eu me torne um cidadão do céu. Porque assim como nós fomos chamados para vivermos uma viva esperança em Cristo, reinaremos com Ele. A palavra vai dizer que somos embaixadores de Cristo. Então, um embaixador, no país que ele chega, ele é um representante de um país estrangeiro. Então, nós somos representantes do céu, somos embaixadores de Cristo aqui na terra. Jesus me chamou e te chamou para pregar e ministrar o Evangelho de Cristo, para que todos aqueles que ouçam a palavra de Deus se convertam. Mas não seja eu aquele que vai imputar doutrinas ou algo que eu acho que tem que ser e querer obrigar as pessoas a fazerem. Não, Jesus quer que eu e você ensine a palavra de Deus, porque quem convence o homem do juízo, do pecado e da justiça é o Espírito Santo de Deus. Eu não tenho que convencer você a aceitar Jesus. Não, eu tenho que pregar a palavra. Quem tem que aceitar o Senhor Jesus é você, mas quem vai te convencer a aceitá-lo é o Espírito Santo. E se ele tem um propósito na sua vida hoje, essa mensagem entra em seu coração e você compreende que é Deus falando com você e você para de mentir, você para de roubar, você para de se prostituir, você para de viver na vida do tráfico e você passa a olhar para Cristo e diz: eu não quero mais essa vida para mim, eu quero uma vida nova com o Senhor. Se você estava afastado, o Senhor hoje te traz de volta aos caminhos dele, à presença dele. Se você estava frio, o Senhor hoje te fortalece, porque a nossa força vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então hoje ele fala ao seu coração e te dá a oportunidade de decidir: eu quero e eu vou mudar, e o inimigo já perdeu na minha vida e na minha casa. E assim será feito, porque tudo é possível ao que crê. E se você crer, hoje Jesus muda a sua história. Amém? Fiquem todos na paz e que o Senhor vos abençoe.